Então, pessoal, bem-vindos. Essa aqui será a nossa aula número 26, né? Vamos continuar falando sobre bases ortogonais em R2 e em R3. Então, eu vou lembrar o que significa que um conjunto em R2 seja uma base ortogonal. Então, para que um conjunto em R2 seja uma base ortogonal, nós precisamos que o conjunto seja uma base. Pronto. E que significa que a base seja ortogonal? Bom, eu suponha que tu tem que esse conjunto aqui, né, indicado com essa letra aqui B, formado por esses dois elementos aqui, né, que são vetores em R2, seja uma base. A base será ortogonal se esses dois vetores são tais que o produto ponto deles é zero. Beleza? Isso que significa que uma base em R2 seja ortogonal. Uma base em R2, nós sabemos que é formada por dois vetores que não são paralelos, né? Mas se impomos a condição que esses dois vetores são tais que o produto ponto deles é zero, então a base será ortogonal. E, por exemplo, né, deixa lembrar um negócio que nós fizemos a aula de ontem. Eu te di um vetor A, um vetor não nulo. Então, esse vetor pode se pensar como sendo que a cabeça de um vetor ancorado. Beleza. Então, a ideia, né, é que, dado esse vetor, o exercício, né, que foi planteado na aula número 25 foi, bom, dado um vetor, construa uma base ortogonal que tenha a A como elemento, né, que tenha esse A como elemento. Beleza? Então, a ideia foi o quê, né? Nós falamos, para construir uma base em R2 que tenha como elemento A, nós precisamos que pegar qualquer vetor, né, que não esteja na linha gerada por A, porque nesse caso, o outro vetor seria no paralelo A e, portanto, teríamos uma base. Mas se tu queres que a base seja ortogonal, então tu tem que pegar, né, os vetores, né, no complemento ortogonal de A, que é uma linha nesse caso. Essa aqui linha é o complemento ortogonal de A, né? Sobre essa linha estão todos os vetores, né, salvo o nulo que forman, salvo aquele que é nulo, né, que forman com A um ângulo de 90. Entonces aquí que pi medio. Entonces si tú llamas aquí W y tú adicionas ese vetor, ¿no? En ese conjunto, tú tendrás que un conjunto B, en ese caso, es un conjunto ortogonal, ¿no? Aliás, es una base ortogonal. ¿Por qué? Porque los vectores dados no son paralelos y por tanto forman una base en R2. Y a otra cosa que el producto punto dos vectores es cero. O sea, el ángulo entre esos vectores es pi medio, ¿no? Y lembra que tú puedes hablar de ángulos siempre que los vectores que tú pegues, ¿no?, sean diferentes del vector cero. Por pronto, en ese caso, a base ortogonal. Y nós, né, também falamos sobre a importância, né, de ter bases ortogonais no sentido de que fugimos, né, a gente fuge, né, das contas. Então, por exemplo, se tu pega P, um vetor qualquer, né, no plano, né, no plano, então, de fato, é fácil expressar P como uma suma vetorial de algum múltiplo escalar de A com algum múltiplo escalar de W. E como é que é isso, nós fazemos, né? A ideia é projetar P, né, sobre o vetor A. O P dessa perpendicular seria aquele vetor, né, aquele vetor naquele múltiplo escalar de A que é sumado com algum múltiplo escalar de B, de W, né, de W, de P. E como é que tu achas esse múltiplo escalar de W? De novo, né, projetando P sobre o vetor W, né? O P dessa perpendicular, né, será a projeção de P sobre W, né? Então, esses dois vetores, né, sumados te dão P. Então, daí a importância de ter bases ortogonais em R2 ou em R3, porque de fato fugimos, né, das contas. Então, a ideia é, bom, o que é uma base ortogonal em R3? Bom, o conceito é análogo ao conceito de base ortogonal em R2. Então, um conjunto em R3
formado por tres vectores, digamos U, V y W, se dice que es una base ortogonal en R3? Sí, somente sí. B ya es una base, o sea, B es una base. Y los vectores que forman a dita base, ¿no?, son tais que o producto punto de esos vectores 2 a 2, ¿no?, o sea, o producto punto de U con V te da 0. El producto punto de U con W te da 0 y el producto punto de V con W te da 0. Entonces, un conjunto en R3 se dice que una base ortogonal de R3 si B for una base. Y la segunda cosa es que los vectores, ¿no?, que forman a base tienen que ser 2 a 2 perpendiculares. O sea, U punto B es 0, U punto W es 0 y V punto W es 0. ¿Beleza? Ok. Entonces la idea es cómo construir, ¿no? La pregunta es cómo construir bases ortogonales en R3. En R2 es fácil, ¿no? ¿Por qué? Paso 1. Diseña un vector no nulo en R2. Construye un complemento ortogonal do vector dado. Como el vector está en R2 y el vector es diferente del vector nulo, el complemento ortogonal es una línea. Tercero paso, pegue un vector que descanse sobre esa línea de tal forma que ese vector sea no nulo. Entonces, pronto. Agora, os pasos acaban, ¿no?, porque esos dos vectores, ¿no?, por construcción son no paralelos y por tanto forman una base, y también por construcción son tais que A punto W es 0. Ok. Ahora, ¿cómo sería construir una base ortogonal en R3? Bom, sí, os pasos eu acho que não teria muita complicação, né? Não teria muito mistério, né? Primeiro, construir um vetor no nulo. Pronto, A. A outra seria, né? A outra seria pegar um vetor no paralelo a A, porque isso garante, né, que eu tenho um bom começo. Bom, comecei bem. O bom começo é pegar A diferente do vetor nulo. Beleza. Agora, o segundo passo seria pegar um vetor que não for paralelo a A. Beleza? Mas esse vetor não sei se serve, né? Por quê? Porque eu teria que garantir que os vetores OA e OB, né, formem um ângulo de 90 graus. Então, esse aí parece que não. Então, eu tenho que garantir que o segundo vetor que eu pegue, né, para começar a construir a base, seja ortogonal a A. Então, nesse caso, eu não posso pegar B aí, né? O sea, ou talvez, né? A questão é que eu tenho que garantir que eu tenho que pegar o segundo vetor onde? No complemento ortogonal de A, que nesse caso, né, é um plano. Então a ideia, né, é pegar B no complemento ortogonal, ou seja, pegar B, um ponto, né, que é cabeça de um vetor que é diferente do nulo, né? Eu não posso pegar B sendo o 0, 0, 0. Tenho que pegar B de tal forma que o vetor formado tenha comprimento e que esteja colado no complemento ortogonal de A. Beleza? Então, já nesse caso, estou garantindo que A e B, né, esses dois vetores, né, esses dois vetores formem um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso,
A e B já são perpendiculares, né? Agora, para o terceiro vetor, eu estou pensando em construir uma base ortogonal, eu preciso de um vetor que saia desse plano, né? Como A e B não são paralelos, né? A e B não são paralelos, eles geram um plano, né? Eles geram um plano, beleza? Aí, nesse desenho, né, parece que A ficasse no plano, né, no complemento ortogonal de A, e aí isso é falso, né, porque A.A não é, não é, note o seguinte, né, A, o sea, esse asinho, né, não está no complemento ortogonal de A, porque A punto A é maior que zero, não é verdade que A punto A seja zero, né? Isso que tenho que deixar claro, né? Tu tem que ficar com clareza. Então, parece que A ficasse colado no complemento ortogonal dele, né? Mas não é verdade. Quem fica colado é B. Mas pronto. Então agora, né, como A e B não são paralelos, eles geram um plano. E o terceiro vetor que tu tem que pegar, né, ele tem que ser perpendicular a A e a B ao mesmo tempo. Desse eu faço uma figura em GeoGebra, né, para que fique um pouco mais claro. Então vamos lá. Aqui, GeoGebra, né? Então pronto. Pego aqui. Digamos que esse seja o vetor que pego aqui. E agora, né, eu preciso de um vetor que seja perpendicular a A e que não seja nulo. Eu vou tirar esse carinha aqui. Tirar o rótulo. Beleza? Este vetor. Agora, eu tenho que desenhar o complemento ortogonal de A. Então, seria XA, X más YA, Y más ZA. Tem que entender por que estou fazendo isso. Então, desculpa, o segundo vetor que tu vai pegar, né, para começar a construir essa base, né, essa base já tem elemento A. Agora eu tenho que agregar um segundo vetor. O segundo vetor que eu agregue, né, a essa base, né, como elemento dessa base, não pode ser paralelo a A. Tem que ser tal que o ângulo entre esse vetor e A seja um ângulo de 90. Então, eu tenho que pegar um vetor, né, colado nesse plano. Pronto. Então, aqui, ó. Então, está garantido, aqui, ó, ângulo entre U, que seria OA, e o vetor V. Pronto. Pronto. Então, olha só. Esse vetor que tu escolhe ali, né? Pronto. É esse aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, vamos renomear, né? Vamos chamarlo de B. Ok. Então, o segundo vetor está escolhido. Eu vou tirar esse plano aqui. O segundo vetor está escolhido. Agora, né? Que eu preciso. Bom, esses dois vetores, né? Como são no paralelos, eles geram um plano. Qual plano é esse? Nota que esse plano aqui, né? Esse plano aqui é diferente do complemento ortogonal de A. Não são iguais, né? Oh, não são paralelos. Oh, eu vou tirar esse aqui. Agora, o terceiro vetor, né? Que devo escolher para formar a base, né? Ele não deve ficar nesse plano. Por quê? Porque nesse caso, né, tu não consegues construir uma caixa com esses três vetores, né? Então, o terceiro vetor que tenho que escolher, ele tem que sair desse plano.
Mas acontece, né, que eu devo escolher o terceiro vetor de tal forma que esse vetor, né, digamos, esse aqui, ó, ele tem que sair do plano. Eu vou colocar aqui, digamos que esse aqui. Será que esse serve? Não. Talvez não serva, vamos lá. Eu me arrisquei a falar rapidamente, né? Vamos ver. Ángulo entre U y W. Usted que garantir que ese cara ahí esteja isso. Y otro es ángulo entre V y W. Entonces eso, yo voy a tirar ese carinha aquí, ese plan. Y voy a tirar ese aquí. Entonces nota que el ángulo entre o vetor OC y OA es 80,2 graus. No me sirve, ele tem que ser 90. Beleza. O ángulo, por ejemplo, entre OB y OC es 91,91 graus. No me sirve. A mí me sirve que ese tercero vetor, ¿no?, forme con A y con B ángulos de 90 graus. Eu vou tirar as números dos eixos para que fique um pouquinho mais claro. E também vou tirar esse negócio dos coloridos, né? Beleza? Então, olha só. Ángulo entre esse vetor OB e o vetor OC é 90, é 91,91 graus. Y el ángulo entre OC y OA no me sirve también, no, porque 80,22 grados, ¿no? Entonces no me sirve eso. Entonces tú dices, no, yo voy a tener que manipular, más si tú comienzas a manipular, ¿no?, entonces de fato fica un poquito complicado, ¿no? Entonces, olha só, esses três vetores, né, em si, eles formam uma base, porque esse terceiro vetor, né, foi escolhido de tal forma que ele sai do plano, né, gerado por A e B, ou seja, ele sai desse plano. Y por tanto, con esos tres vectores tú consigues construir una casa y por tanto, esos tres vectores forman una base. O sea, son elementos de una base de R3. ¿No? Tú tienes una base con esos elementos. O sea, OC, OA y OB. Acontece que esa base no es ortogonal. ¿Por qué? Porque el producto punto de ese cara con ese cara aquí no te da cero. ¿Por qué? Porque el ángulo entre esos vectores no es 90 grados. Entonces tú puedes continuar, né, manipulando, mas acho que não seria uma boa, né, porque há infinitos vetores, né, que saem do plano, né, gerado por A e B, né, então não seria uma boa forma, né, começar a manipular, mas pelo menos tu está entendendo o problema que eu quero, né, resolver, que é determinar uma base ortogonal, né, em R3, como construir bases ortogonais em R3. Então a ideia é que esta aula, né, é para fazer isso, né? O objetivo desta aula é construir, assim como foi construída, né, uma receita para fornecer bases ortogonais em R2, nós queremos também dar uma receita para que tu construas, né, bases ortogonais em R3. Então vamos lá, esse seria o nosso começo. Ok, vou voltar ao PDF. Ok, bom, então digamos que eu te dou a pergunta, né? A pergunta é, eu vou te colocar uma questão. A questão é a seguinte, né? Vamos aqui, eu tenho já a questão já. Vou colocar a questão. Aliás, não, vamos lá. Olha só, aqui diz o seguinte, ó. Note que em R2, o único vetor perpendicular a dois vetores dados que sejam não nulos é o vetor 0, 0. Olha só. Note que en R2, o único vetor, note que en R2, o único vetor, note que en R2, o único vetor que es perpendicular
a dois vetores dados que sejam não nulos é o vetor zero. E vou te explicar o que isso significa. Vamos lá. Então, a afirmação. Então, dados dois vetores em R2 não nulos e não paralelos, acho que faltou esse negócio aí. Dados dois vetores en R, digamos, A y B, então, o único vetor C en R2 está o quê? C punto A igual a cero y C punto B igual a cero es C igual a cero, cero. Eu estou afirmando isso. Eu te dou dois vetores não nulos e não paralelos, digamos A e B. O único vetor C que tenha propriedades de ter produto punto com A igual a cero e ter produto punto com B igual a cero é o vetor 0, 0. Então, olha só, vamos estudar alguns casos, né? Então, prova dessa afirmação. Então, a prova. Então, é claro, né? Por exemplo, que se A e B ambos são o vetor 0, então, nesse caso, todo vetor do plano é perpendicular a y B ao mesmo tempo. Não tem muita graça. Então, se ambos são nulos, não tem graça. Por quê? Porque todo ponto do plano é perpendicular a A e B. Por quê? Porque o vetor 0, 0 tem produto ponto com qualquer vetor do plano igual a zero. Então, nesse caso, não tem graça. Caso 2. Bom, aliás, eu vou trabalhar aqui no caso 2. O caso 2 em que, por exemplo, A seja O e B seja diferente de 0. Então, nesse caso, quantos vetores A que são perpendiculares a O e que também sejam perpendiculares a B? Então, nesse caso, há um monte. Nesse caso, todo ponto do complemento ortogonal de B, esse aqui, complemento ortogonal de B. Então, todo ponto dessa linha, né, é ortogonal a A e ortogonal a B, né? Se tu desenhas setas, isso quer dizer que, por exemplo, essa setinha aqui forma con ese carinha aquí un ángulo Y 90 grados. Ese mismo raciocinio tú no puedes aplicar para o vetor A, né? Porque é nulo, mas tú puedes aplicar o fato de que W punto A sempre que é zero. Né? Y por esa misma razón, né? O sea, B punto X es cero porque en ese caso, ahí sí, né? Ahí tú dices, ah, o ángulo entre hélice pi medio y por tanto el producto punto de W con B es cero. Entonces, por ejemplo, si un dos vetores es nulo y otro no, entonces en ese caso há muchos vetores, né, que son perpendiculares a A y perpendiculares a B. ¿Cuáles son esos vetores? Todos aquellos que fican no complemento ortogonal de B. Ok, vamos para el tercer caso. El tercer caso es que los vetores, né, son diferentes, o sea, A diferente de B, porém eles son paralelos. Que eixo
X eixo Y. Entonces, eso, ahí tú dices, no, si los vectores son paralelos, ¿eh? Entonces tú dices, está. ¿Cuáles son todos los vectores, ¿no? No plano que son perpendiculares a y también son perpendiculares a B. Entonces tú dices, bueno, para hallar aquellos que son perpendiculares a A, yo tendría que saber quién es un complemento ortogonal de A, o sea, una línea. Entonces, en esa línea están todos aquellos vectores, ¿no?, que son perpendiculares a A. Más afirmación, note que escribí bien, note que todo X nesse é tal que é também perpendicular a B. Ou seja, todo vetor no complemento ortogonal de A também está no complemento ortogonal de B. Por quê? Digamos aqui, x ponto A, né? X ponto A. X ponto A é zero, por quê? Porque eu peguei x no complemento ortogonal de A e, portanto, por definição, x ponto A é zero. Mas o que acontece? Que A, sendo paralelo a B, então A se escreve como T vezes B, né? T vezes B. E, portanto, aqui seria que T, X, B. Deixa eu explico bem isso aí, porque senão tu fica perdido. Então, eu quero provar que todo X que está no complemento ortogonal de A também é perpendicular a B, ou seja, eu quero provar que X ponto B é zero. Então, isso aqui é verdade, por quê? Porque X está no complemento ortogonal de A. Agora, como A é paralelo con B, existe T diferente de cero, tal que A es TP. Entonces, sustituyendo, tú tienes que X punto A es que X punto TB. Por propiedades de producto punto, eso se escribe aquí, X punto B. Mas como tú sabes que X punto A es cero, entonces eso aquí es cero. Entonces, ese negocio es cero. T es diferente de cero. Então, esse número aqui, se este cara aqui é diferente de zero e o produto desses números é zero, é porque quê? Então, x é zero. Ou seja, x ponto b zero, logo, x está também no complemento ortogonal de B. E vice-versa. Todo ponto no complemento ortogonal de B também é perpendicular a... Que quero dizer o seguinte, né? Que se os vetores são paralelos, então, ¿cuántos vectores A que son perpendiculares a vez a y B? Un monte. Todos aquellos que fican no complemento ortogonal de A o no complemento ortogonal de B, porque en teoría son iguales. O sea, ese cariño aquí y ese cariño aquí. O sea, son las mismas líneas. O sea, si tú diseñas complemento ortogonal de B, tú vas a tener a misma línea, ¿no? Ok. Caso 4. O otro caso, último caso. O último caso é o caso em que os vetores dados, né, são não paralelos. Aqui A e aqui B. Então, nesse caso específico,
nesse caso específico, o único vetor que é ortogonal a vez a A e B, né, é o vetor zero. Nesse caso, o único vetor que é ortogonal a vez a A e B é o vetor nulo. E vou explicar isso aqui com GeoGebra. Como que tu vai fazer? Então vamos lá. Vamos lá. São os vetores dados, né? São A e B. São vetores não paralelos. Beleza? São não paralelos. Ok. Beleza. São vetores não paralelos. São vetores também que são não nulos. Ok. Agora, eu quero demonstrar que un vector que sea perpendicular a B y que es también perpendicular a, si hay un vector que tiene esa propiedad, ese vector es un vector nulo. Beleza. Entonces, ¿cuáles son esos vectores que son perpendiculares a A? Bueno, esos vectores tú achas en el complemento ortogonal de A. Entonces aquí el complemento ortogonal de A, una línea. Entonces, sobre esa línea están todos los vectores que son perpendiculares a A. Por ejemplo, ese vector, ¿no? Con esa cabeza aquí, forma con un ángulo de 90, ¿ves? Más ese vector no forma con B un ángulo de 90. Ahora aquí. El vector que ese vector forma con B es 143.26 grados, así como cualquier otro vector aquí. Siempre. Si ese vector yo coloco con esta orientación, ese vector continúa formando con un ángulo de 90, más con B un ángulo de 36.74 graus, né? Então, tu diz, opa! Então, de fato, o único vetor, né, no complemento ortogonal de A, que é perpendicular a B, é o nulo. Esse mesmo raciocínio, né, tu farias no complemento ortogonal de B. Então, nessa linha aqui, estão todos os vetores, né, que son perpendiculares a B. Olha aqui, ó. Vou colocar um pontinho aqui. Vou colocar um vetorzinho. Né? E agora eu vou formar ângulos. Então, ângulo, vetor U. Não me serve esse ângulo. Eu coloquei em 300. Pronto. Então, olha só. Esse carinha aqui, né? Está no complemento ortogonal de B. Então, por construção, esse carinha, né? Esse carinha aí, esse carinha aqui, coloca aqui. Esse carinha aqui, né? Forma con B un ángulo de 90, más con A, né, forma un ángulo de 143.6 graus. Agora, con B, esse carinha aqui forma com A, né, forma um ângulo de 36.74 graus. Com B, formaria um ângulo de 90. Então, nesse exemplo específico, né, com esse desenho, eu te mostro, né, que o único vetor, né, nesse caso, que é perpendicular a vez a A e B, é o nulo. É o único, né? Quando os vetores dados são não nulos, sino paralelos. Então, nesse caso, se tu tens dois vetores em R2, que são vetores que não são paralelos, né? Que não ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem, então, o único vetor que tem a propriedade de ser ortogonal a esse aqui e a esse aqui é o vetor nulo, né? Agora, isso aí não é verdade, né? Para R3. Ou seja, vou voltar ao PDF, né? E eu vou querer fazer essa pergunta. Então, será que em R3
en R3. Entonces, digamos que a situación en R3. Digamos que tú tengas aquí en R3 o vector A y un vector B. Están colados en un plano XY. Entonces vamos a supor que ellos están colados en un plano XY en R3. ¿Será que ese cara aquí es el único vector que tenga propiedades de ser perpendicular a A y B a B? Yo sé que sí, porque, o sea, yo sé que tenga propiedades de ser perpendicular, pero no sé si es único. ¿Por qué? Oh, 0, 0, 0, punto A es 0. Entonces, por esa razón, 0, 0, 0 es perpendicular a B, 0, 0, 0, punto B a A, ¿no? Es 0 y por tanto 0, 0, 0 perpendicular a y perpendicular a B, mas no será único vector con esa propiedad. Entonces aquí será A1, A2 y 0. Digamos que aquí fuese B1, B2, 0. No es único. De facto, todo vector no eixo Y, no eixo Z, tem a propiedade de ser ortogonal a A e B. Esse eu te fazer isso em GeoGebra, né, com um desenho. Então, vamos lá. Esse eu abro aqui. Opa! Fato, vamos fazer outro, que não fique todo complicado aí. Então, digamos que tu pega aqui. Eu pego aqui. Então, beleza, né? Então, tu diz, opa, o que acontece? Aqui eu peguei dois vetores, né? Dois vetores, aqui, ó. Pá, peguei dois vetores. Digamos que esse aqui, vou chamar de OA, né? Ok, então, o B ou A. Tirar isso aqui. Resulta que todo vetor, né, que fique deitadinho, né, no eixo Z, tem a propriedade de formar com esse cara aqui e com esse cara aqui um ângulo de 90, a menos que esse C aqui coincida com a origem. Então, aqui ângulo. W, U, ângulo, W, V, né? Então, olha só. Então, tenha cuidado que em R3, né? Em R3, por exemplo, há mais opções, né? En R2 só há uma única opção, mas em R3, né, há mais opções. Há mais opções. Então, por exemplo, se os vetores dados A e B, né, estão colados no plano XY, e esses vetores não forem paralelos, isto é, eles não estão sobre uma mesma linha que passa pela origem, há um número infinito de vetores, né, que são perpendiculares a vez a A y B. ¿Cuáles son esos vectores en ese caso particular? Aquellos vectores, ¿no?, que descansan sobre el eixo Z. ¿No? Olha eso. Ese aquí no es único, mira. ¿No? Todo vector, ¿no?, que fique no eixo, que descanse sobre el eixo Z, tiene la propiedad de formar con A y B ángulos de 90 grados. ¿No? Entonces, en ese caso específico, en R3 há mais possibilidades, então temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado.
Ok. Então, é tipo uma motivação. Lembra que estamos caminhando, né, para o nosso objetivo é construir bases ortogonais em R3, né? Em R3. Ok. Então, vou deixar por aí e vou fazer um segundo vídeo, né, para atingir o nosso objetivo, né, que é, como disse, né, construir bases ortogonais em R3. Muito obrigado.